Então, galera, a dosimetria da pena para o 8 de janeiro passou no Senado com folga. E eu confesso que eu fiquei bem surpresa, porque eu esperava uma resistência maior, que acabou vindo apenas do Renan Calheiros, que estava mais sozinho que sua ex arrependida na noite de Natal. O tema agora vai para a sanção do déspota que ocupa a presidência da República. E, caso ele vete, ele já está ciente que há votos de sobra na Câmara para derrubar o veto, o que seria uma nova derrota para o governo às vésperas do ano eleitoral. Esse projeto, do nada, andou muito rápido. E gato escaldado tem medo de água fria. É assim mesmo o ditado? O que teria motivado o legislativo inteiro a se mobilizar para fazer justiça em cima da vingança, que foi o que se viu no julgamento do 8 de janeiro? Na verdade, a gente já sabe um monte de coisas, porque teve senador fazendo expose pesado do Xandão na cara de todo mundo. E olha, que momento. Teve senador fazendo expose do déspota e tem quem acha que tá rolando alguma outra coisa. O que muda com a dosimetria e os bastidores bombásticos dessa votação, que deram um spoiler do que pode estar a caminho, é o que você vai ver agora. Bora lá se atualizar? Vamos começar com o que de fato interessa. Uma vez promulgada, a galera vai para casa? Vai para casa passar o Natal? Se promulgado, é possível que sim. Bolsonaro teria que cumprir algo entre 2 e 3 anos de prisão, o que provavelmente acontecerá em domicílio, a não ser que o plano seja matá-lo. Aí eles vão mantê-lo preso. Galera, o Collor foi para casa porque tem apneia do sono. Então, eu acredito que essa manutenção da prisão fechada do presidente não deve se estender por ser absolutamente inconstitucional. Ele tem idade, tem comorbidade e tem direito. Mas é aquele problema de sempre da nossa democracia, né? Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei conforme a vontade do juiz. Mas, se o Bolsonaro, que teve a maior pena, vai cumprir um pouco mais de 2 anos... Para os demais, que inclusive já estão contando o tempo de prisão porque ficaram presos preventivamente por mais de 1 ano, será menos. Eu sei que tem muita gente de mau humor aí com a dosimetria, mas eu já disse aqui antes que, além dela ter sido autorizada pelo presidente Bolsonaro, eu me recuso a não ficar feliz pelas mães e filhos que esperam essas vítimas em casa há anos, no plural. Mas tá, deixa eu voltar aqui no ponto onde eu fiquei tipo, ué? Do nada, o projeto da dosimetria correu no Congresso e foi aprovado por ampla maioria. E eu queria muito saber o que poderia ter mudado o ânimo desses parlamentares. E aparentemente o dia de ontem me encheu de respostas. A primeira informação que chegou foi que a aprovação da dosimetria faria parte do acordo para a retirada da Magnitsky do Alexandre e que, se fosse promulgada, abriria espaço para a retirada das demais tarifas que ainda restam no Brasil. E assim, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas foi o que me foi passado e eu tô aqui repassando a fofoca. A segunda possibilidade é mais legal porque tem vídeos. Sim, mais de um. Ontem, o senador Alessandro Vieira, aquele que recentemente disse: deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Estava completamente on fire e resolveu jogar o que estava rolando no ventilador. E nessa, quem saiu voando foi o próprio Alexandre. Ainda durante a discussão da dosimetria na CCJ, o senador disse: me faltam palavras mais suaves, mas uma narrativa que tenta isentar de responsabilidade o relator, ministro Alexandre de Moraes, e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, atribuindo a esse Congresso a responsabilidade pela condução que eles adotaram no processo. Porque as possibilidades interpretativas que reduziriam penas e fariam a distinção entre lideranças e mera massa de manobra estavam todas disponíveis para os ministros. Foi uma escolha feita pelos ministros, conduzido pelo voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Então, o Congresso Nacional, neste momento, se encaminha para tomar uma decisão que trata com o menor rigor a execução penal daqueles condenados que atentaram contra a soberania nacional do que trata com outros crimes. É uma escolha política e deve ser respeitada como escolha da maioria. Mas não cabe trazer para essa casa, para esse Congresso, a responsabilidade que está do outro lado da praça. Essa operação Lava Xandão nunca vai ter minha aderência. Nunca vai ter.
Porque é uma coisa que impressiona qualquer pessoa que acompanha o que está acontecendo nesse Brasil há bastante tempo. Porque na interpretação, na hora de dar uma sentença, os ministros têm uma enorme liberdade interpretativa. Enorme. E exercitam essa liberdade à vontade. E agora se escudar num suposto erro do legislativo é no mínimo covardia. No mínimo covardia. Ação Lava Xandão. Desde o momento que ele disse essa frase, eu fiquei correndo atrás para entender o que poderia estar acontecendo. E o que eu apurei foi o seguinte. Ao que parece, a Suprema Corte não está tão de boa assim com a perspectiva de que o Senado, ano que vem, vire para uma maioria à direita. A quantidade de temas que podem ser levantados por um Senado de maioria conservadora contra a atuação dos ministros da Corte é imensa. E colocá-los para julgamento público e político pode ser um problema, ainda mais com o atual momento da Corte, que se vê fragilizada pelos escândalos do Banco Master, onde as matérias trazem 2 ministros muito vocais, Toffoli e o próprio Alexandre. A operação Lava Xandão, com a dosimetria aprovada, seria uma espécie de tentativa de blindagem do ministro. Explico. Do momento que o Congresso vota a dosimetria das penas, o Congresso meio que admite que ocorreu uma tentativa de golpe. E eu não tenho a menor dúvida que a Corte vai tentar usar esse argumento no futuro. Mas, por outro lado, no momento que o Congresso vota a dosimetria, ele também admite que ocorreu um abuso de autoridade na aplicação dessas penas. Tanto que precisou de um ato político para baixá-las, aprovado com ampla maioria, para corrigir tais abusos. E aqui, não tem só penas altas para levantar no futuro que se aproxima? Tem juiz sendo vítima, perito, procurador, delegado e médico. Tem a supressão do devido processo legal com aqueles 78 teras, com as provas disponibilizadas, mas que nenhuma defesa jamais conseguiu abrir. Os caras tiveram que fazer a defesa dos clientes com base no que a Polícia Federal do Andrei e do Fábio Chor levantaram. E isso não deveria existir. Não numa democracia. Tem a questão do Tagliaferro, tem o Banco Master e tem coisa demais. Mas o Alessandro Vieira quis colocar o dedo na ferida e depois rodar, porque um pouco antes da votação na CCJ, ele voltou a falar. E agora ele foi absolutamente didático ao explicar o que estava acontecendo. Dificuldade de entender o que está acontecendo. E eu sou um defensor da democracia, e democracia, repito, é o respeito pela decisão da maioria mesmo quando a gente não concorda. Isso está acontecendo. Aqui, a céu aberto. Mas nos bastidores o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição, e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Então, para o brasileiro acompanhar, porque é muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. Estamos votando esse texto vai beneficiar as pessoas que foram usadas como massa de manobra, sim, e isso é bom. Ao mesmo tempo vai beneficiar lideranças do movimento dito golpista, o que não é bom, mas o conjunto da obra é resultado de um acordo. Que se reconheça isso. Calma. Antes de comentar, só grava a expressão falsos heróis, porque ele vai falar isso de novo daqui a pouquinho. O que podemos tirar da fala do senador é que a independência entre os poderes, que deveriam ser soberanos, segundo a Constituição, não existe mais. Ele diz claramente, abertamente, que o Alexandre ajudou a construir esse texto e está ativo na aprovação dessa matéria no Legislativo, entrando em contato com senadores numa clara atuação política. Que já é clara há muito tempo, né? Isso aí foi total redundância da minha parte. Mas, aparentemente, o que deixou Alessandro Vieira mais full pistola é que, na frente das pessoas, como por exemplo no julgamento de terça do Núcleo 2, o Alexandre se colocou contra a dosimetria, dizendo que o Congresso estaria fazendo uma sinalização muito ruim para a sociedade. Mas que no off, ele está em contato com os senadores para aprovação do texto, para o que o próprio senador chamou de Operação Lava Xandão. Que, aliás, está até hoje mudo sobre o contrato de 129 milhões de reais do escritório de sua esposa com o Banco Master. Galera, só imagina se isso fosse com um dos filhos do Bolsonaro. Meu amigo, já teria ocorrido busca e apreensão, prisão e lançamento de foguete. Mas quem investiga o ministro? Os senadores. E com quem o Alessandro Vieira disse que o Alexandre está fazendo acordo? Com os senadores.
Mas tá, eu disse que o homem estava completamente imparável ontem. E ele voltou uma terceira vez, agora no plenário do Senado, para dizer o que pode ser o plano do Alexandre para tudo isso. O vídeo é longo, mas é importante que você assista ele inteiro. Faço essa fala tentando explicar o que está acontecendo para o Brasil. E como o tempo tem que ser curto, eu sugiro a leitura, e aí, Girão, a leitura de um anistiado, Gabeira, no Globo de ontem, quando ele escreve um texto perguntando onde o Brasil se perdeu. É um texto que merece leitura de todos. Porque o que está acontecendo aqui é marcante pela absoluta desconexão com a realidade. No estado da Bahia, presidente Renan, presidente Davi, hoje, noticia-se que 3 cidadãos, trabalhadores de uma empresa de internet, foram encontrados mortos, amarrados, assassinados, supostamente por integrantes de uma facção criminosa, porque a empresa não pagou a propina para ter direito de fornecer o serviço. Esse é um problema nacional, real, efetivo, a segurança dos brasileiros e das brasileiras. E a escolha foi, presidente Davi, não votar o antifacção, que votamos aqui, não votar a PEC de segurança que foi apresentada pelo governo e não avançar com essa pauta. Mas outras pautas ganham um caminho expresso. E essa em particular, votada às 4 da manhã, chega ao Senado e tem sua tramitação também acelerada e facilitada. E veja, não é um fato novo. As condenações pelo 8 de janeiro não são um fato novo. Os abusos, na minha visão, abusos do Supremo Tribunal Federal não são um fato novo. São fatos notórios. A distinção de tratamento penal para quem foi massa de manobra e para quem foi liderança já era factível. Não assiste razão a quem tenta projetar para o Congresso Nacional a culpa. E se percebe claramente uma estratégia de comunicação em andamento, onde o governo federal e parte do Supremo Tribunal Federal tenta atribuir ao Senado, à Câmara dos Deputados, todos os pecados da nação. Os senhores e as senhoras sabem perfeitamente que o ministro relator, Alexandre de Moraes, interagiu com vários colegas sugerindo o texto, na linha da dosimetria. E eu não nasci hipócrita, não vim para cá para virar hipócrita. O ministro, o relator, que ontem fez discurso contra essa mudança legislativa, publicamente, nos bastidores, conversava com senadores e senadoras sugerindo texto, arranjamentos. Porque não tem a humildade de reconhecer os abusos que cometeu. Porque não faz sentido a forma como foram processados diversos cidadãos brasileiros. Mas chegamos a essa quadra. Como chegamos aqui? Acordo de procedimento feito entre o governo e oposição, que permitiu a votação célere na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é legítimo? É legítimo. É viável? É viável. Mas sempre é bom, para quem acompanha a gente, ter a transparência disso. Por que se faz um acordo desse? O que está acontecendo no Brasil neste momento, diferente do que aconteceu por meses a fio, que motiva esse acordo, que envolve tantos interessados? E não há como se esconder na democracia, graças a Deus vivemos na democracia, não há como se esconder. Os fatos aparecem. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas aparecem. Mas o que não se pode aceitar em defesa da própria democracia, porque defesa da democracia virou uma desculpa para qualquer canalice. Um humorista antigo americano dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. No Brasil virou a defesa da democracia. Todo mundo diz, eu defendo a democracia. Que democracia? Que democracia? A democracia onde 3 trabalhadores são assassinados por uma facção criminosa? A democracia onde você tem contratos milionários com esposas de magistrados? É essa a democracia? O projeto não mais atinge outros crimes que não os do 8 de janeiro. Ele preserva um defeito, que é a progressão acelerada para quem cometeu esses crimes. Isso vai na contramão do que a gente vem legislando. Mas eu entendo que é um mal menor. Porque, de fato, existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente, no foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena que é de vingança e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso. Não há democracia sem justiça, mas não há justiça sem credibilidade. Então anuncio, presidente, que voto favorável ao projeto, apontando todas essas falhas. Falhas que muito provavelmente serão questionadas no judiciário. E aí alerto, colegas, para o papel que nos prestamos, de dar novamente a bola para que falsos heróis se manifestem como defensores da democracia, defensores do Estado Democrático de Direito, defensores da Constituição. Mas que Constituição a que preço, só o tempo vai nos mostrar. Calma que eu ainda tô presa na frase. Defesa da democracia virou desculpa para qualquer canalice. Nessa fala, o senador diz muitas coisas, mas a principal é que o Alessandro Vieira está prevendo que a aprovação dessa dosimetria provavelmente vai parar no STF. Isso porque o Lindbergh Farias já avisou que se o Senado aprovasse a dosimetria, ele ia levar o caso para a Suprema Corte, porque é isso que sempre acontece. O PT perde no voto e recorre para a caneta. Mas é aí que o Alessandro Vieira diz que, se isso acontecer, os falsos heróis, e agora a gente entendeu de quem que ele estava falando, poderão ter a palavra final sobre esse tema e modificá-lo conforme a vontade dos imperadores que decidem absolutamente tudo nesse país. E então eu fiquei pensando, e aqui é só a minha opinião, sabe, do tic-teco. Se na verdade esse texto foi construído com o Alexandre para que fosse aprovado sem cara de anistia, para que não fosse colocado como uma derrota pública para a Suprema Corte, porque ela não perde nunca, mas que no fim das contas voltaria para suas próprias mãos.
Só imagina se foi isso mesmo. Seria o judiciário manobrando o legislativo para de fato decidir sobre um tema de interesse dos próprios ministros. E cara, falar isso em voz alta é muito surreal. E graças à fala do Alessandro Vieira, tá documentado para o futuro e para a história. Essa aí também se coloca como uma opção do porquê tudo isso aconteceu tão rápido. Outras fontes também dizem que o Centrão se articulou para aprovação por conta da candidatura do Flávio, que realmente jogou o tabuleiro político para cima. E até ontem, quem não acreditava nessa candidatura, agora mudou de ideia, tá dizendo que foi, sabe, uma ótima ideia. Flávio fala muito bem, tem uma visão mais moderada que agrada parte do mercado e do centro, mas também agrada os bolsonaristas, porque ele é filho do cara mais politicamente perseguido das últimas décadas. O que nós sentimos, ele também sentiu. Para finalizar esse leque de opções, também fiquei sabendo que existia um acordo, na verdade, dessa vez para no Messias. Sim, o office boy da Dilma. Os senadores teriam trocado a aprovação da dosimetria da pena em troca da rejeição do nome do Messias. O que me assusta, porque quem da oposição ia votar no Messias? Se foi isso que aconteceu, eu também não sei. Mas tá aí, fofoca repassada. E agora vamos mudar de lado, porque além de todas essas questões, me aparece completamente descontrolado Renan Calheiros para denunciar o acordo do governo Lula para a votação da dosimetria. E, gente, só assiste esse trecho porque é até engraçado. Geração, presidente, ela não admite de forma nenhuma fazer acordo com quem tentou dar golpe de Estado no Brasil. Eu acho que nós temos que votar isso na forma do regimento. Presidente Renan, saber quem está com quem. Vossa Excelência está certo. O que eu vi hoje, senhor presidente, nesse Congresso Nacional, o que eu vi, eu estou aqui há muitos anos. Eu cheguei em 82 no Congresso como deputado federal, depois me reelegi constituinte, e estou exercendo o meu 4º mandato nesta casa. Mas eu nunca vi, com uma questão transcendental como essa, alguém em nome do governo fazer um acordo e dar peru de Natal aos golpistas. O que o Renan está dizendo é que o governo, via Jacques Wagner, negociou a aprovação da dosimetria em troca do aumento de impostos para bets e fintechs. O que daria aos cofres do Lula quase 40 bilhões, que chegaria em boa hora, já que ano que vem tem eleições e ele tá só... Só que assim, eu não entendi essa indignação do Renan Calheiros com essa situação quando ele foi o protagonista de uma das cenas mais absurdas e explícitas da política brasileira. Olha aí esse Recordar é Viver. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidente da República. Como a Eu quero tocar fogo? Não, eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que havia sido feito pela Polícia Federal. Não. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando. Gente, e após essa fala do Renan, que denunciou a intervenção do presidente do Senado sobre o indiciamento dentro da Suprema Corte, nada aconteceu. Essa declaração do Renan é como se nunca tivesse acontecido. Mas agora ele tá chocado do governo Lula fazer acordo na dosimetria para encher o cofre com 40 bilhões de esbanjas. Que doideira. Gleisi Hoffmann correu para negar e dizer que não teve acordo não, nada disso, uma bobagem. Mas a Gleisi jamais iria admitir isso publicamente e causar a fúria da militância, de novo, em véspera de ano eleitoral. Então, ela só ia negar mesmo, sendo real ou não a denúncia do Calheiros. E no meio disso tudo, o que temos de concreto é a dosimetria aprovada, o silêncio sobre os 129 milhões do contrato da esposa do Alexandre com o Banco Master e o Lulinha viajando junto com o careca do INSS para Portugal, com uma delação premiada revelando que Lulinha é acusado de receber uma mesada de R$300 mil do esquema de roubo de aposentados do INSS. E para quem achava, no caso a mídia,
que após prenderem todo o entorno do governo Bolsonaro, o Supremo ia voltar para casinha, coisa que o Dino e o Alexandre já deixaram claro na terça-feira que não vão. Agora, ao que tudo indica, eles vão atrás de um alvo que tá faltando. Aquele que o Lula disse que só ia parar quando fudesse o cara. E aí, você sabe quem é essa pessoa? Então coloca aqui nos comentários pra eu ver se você tá ligado no movimento. No próximo vídeo eu prometo que trago essa fofoca completa. E depois de dizer tudo isso, deixa eu aproveitar rapidinho que você tá aqui ainda e te fazer um convite. Isso que a gente tá vivendo parece democracia ou algo minimamente justo pra você? Para que a gente consiga mudar a política do Brasil e deixar um legado de liberdade para os nossos filhos e netos, precisamos fazer com que a nossa mensagem alcance mais pessoas. Mesmo correndo um baita risco de desagradar essa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo em Brazuela. Agora, se esse projeto vai dar certo ou não depende só de mim. Você que está me assistindo também tem o poder de decidir se os conteúdos do meu canal vão trazer mais gente para lutar ao nosso lado. Nessa Brazuela em que vivemos, os vídeos do Te Atualizei só continuam sendo possíveis por causa das pessoas que assinam o meu site e se tornam membros da minha família. Então, se você puder e quiser, entra pra família. Assim você apoia o meu trabalho, permite que a nossa visão sobre os fatos da política chegue até mais brasileiros e aí não irrita um povinho aí que não gosta muito da gente. Com apenas 10 bonouros por mês, você libera seu acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os episódios do Te Barbarizei, os meus documentários sobre temas importantes da política, entre vários outros conteúdos. Com apenas 10 bonouros por mês, eu juro, você vai fazer toda a diferença. Bora então fazer parte dessa mudança comigo? Entra pra família! Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Assinando Te Atualizei.app por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço mais do que apenas conteúdos exclusivos. Eu te ofereço uma família na internet. Lá você pode postar vídeos que considera relevante, textos e artigos e conversar em tempo real com uma galera que pensa igual a você, igual a nós. E acredite, por aqui o seu apoio faz toda a diferença. Bora lá então deixar essa comunidade gigante! Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual dessas teorias você acha que se aplica melhor na aprovação recorde dessa dosimetria? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!